Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu quero mostrar como foi feito esse vaso aqui de embalagem de ovo, né? Eu usei para plantar essa orquídea, né? Ela amou esse espaço, é bem fresquinho, né, esse vaso. E o bom é que as raízes se adaptam, elas garram bem, fixa bem aqui essa embalagem, tá? Ao vaso. Então, eu quero mostrar para vocês hoje o passo a passo de como foi feito. Ok? Vou dar uma pausinha e já estou voltando. Então, para o nosso vaso, você vai precisar de embalagem de ovo, né? Você rasga ela assim, ó. Rasga ela. Coloca de molho. Você deixa assim 1 dia a 2 dias, tá? Para ela ficar bem dissolvidinha, tá? Aí você vai reservar de um dia para o outro ou até 2 dias para ela ficar bem maleável, para você desmanchar ela, tá? Então, eu já tenho aqui, né, que eu deixei de molho. Então, aqui, né, deixou de molho, né, 1 dia, 2 dias, ela vai ficar bem molinha, né? Você vai virar, você vai escorrer um pouco dessa água, né, numa peneirinha. Eu vou usar essa peneirinha aqui mesmo, ó. Virou aqui nessa peneira, tirar esse excesso de água. Joga essa água fora. Um pouco aqui ainda, ó. Então aqui, escorreu toda a água, né? Escorreu toda a água aqui. Você vai precisar de uma vasilha maior para você virar, né? Você vai pegar esse papel molhado, vai virar aqui no seu vaso. Mesmo 2 dias, ainda tem pedaços bem inteiros. Você acaba de rasgar, né, ele. Vou dar uma pausinha aqui para o vídeo não ficar muito longo. E eu vou diminuir, né? Vou amassar ela o máximo que eu puder aqui para ela desmanchar mais fácil, tá? Evite deixar pedaços muito grandes. Então eu vou dar uma pausinha aqui para poder picotar ela bem pequenininha, né? Amassar bastante na mão para ela e logo já tô voltando, né? Para ela ficar bem, tem que ficar bem juntinho mesmo, bem compactado para poder ela ligar nos... Então, pessoal, ó, já triturei bastante, né? Ó, triturei bastante, agora tá bem menorzinho, né? Então, agora você vai precisar... Você vai precisar de um pouco de cola branca, tá? Você coloca mais ou menos um meio copo, eu coloco você mais ou menos no olho, mas você coloca mais ou menos no copinho desse americano, você coloca um meio copinho, tá? Deixa eu pegar aqui só pra mostrar. Então, você vai colocar, ó,
Você vai colocar mais ou menos um tanto desse aqui de cola branca. Tá? Você vai colocar esse aqui de cola branca. Mexe, né, com o auxílio de uma espátula. Mete bastante para eles se misturar bastante. Eu vou usar um pouquinho de xadrez porque eu quero fazer ele meio rosado, né, vermelho, então eu vou colocar um pouquinho de xadrez, mas isso aqui é opcional, tá, pessoal? Vou colocar umas gotinhas. Vou contar não, vou só colocar umas gotas aqui, mais ou menos umas 8 a 10 gotas. Né, do corante vermelho. Mexe de novo, mistura bastante. Eu tenho uma coisa que eu queria falar pra vocês hoje. É uma dúvida que eu tenho, que eu queria tirar hoje. Não sei se é normal, né, o que acontece muito comigo. Se vocês costumam acontecer com vocês isso também. Eu costumo ter muitos sonhos. Assim, sonhos que eu não esqueço depois. Alguns eu esqueço, né? Mas muitos deles eu lembro por muitos anos mesmo. Esse que eu vou relatar para vocês hoje, por exemplo, tem muitos anos, muito mesmo, que assim, coisa de 20 anos atrás eu tive esse sonho e eu consigo lembrar dele assim com muita clareza. Aí eu queria que vocês colocassem nos comentários aí, né, se é normal de todo mundo isso, né, se acontece com vocês, né, se acontece. Então eu queria compartilhar com vocês, né, desse sonho. De vez em quando, em alguns vídeos, eu vou contar, né, um pouco desses sonhos que eu tenho. Parando aqui com o sonho, né? Agora você vai pegar, olha, meio potinho desse aqui de cimento, tá? Então, pessoal, esse sonho que eu tive, que nunca se saiu da minha mente, certa vez eu tava na igreja, né? Numa igreja, e um jovem, ele foi lá na frente, né? Deram oportunidade a ele para falar. E esse jovem, ele pediu oração. Ele pediu uma oração pra gente, a igreja, orar, para Deus confirmar para ele uma viagem que ele queria fazer. Era até uma viagem a São Paulo. Eu moro no Espírito Santo, né? E esse rapaz, ele pediu oração para ver se era da vontade de Deus ele fazer essa viagem, né, para São Paulo. Aí eu ouvi aquilo ali, normal, né? Normal. Eu era bem jovem na época, eu tinha 25, 26 anos na época.
E isso aqui, gente, é aguinha com cola, tá? Vou jogar aqui só pra umedecer um pouquinho. Então, eu fui pra casa, né, no final do culto, fui pra casa, normal. E aí, assim, quando as pessoas pediam oração, eu realmente orava, né? Eu pedi a Deus e tal. E eu orei, fui deitar, né? E entreguei aquele jovem na mão de Deus, assim, apresentei, né, a questão dele e tal. E fui dormir. Aí, à noite, eu tive um sonho. À noite eu tive um sonho que eu via aquele jovem, ele estava vindo assim numa estrada muito larga. Era uma estrada linda, sabe? Uma estrada linda. Uma areia branquinha. Eu lembro claramente. O sonho nunca saiu da minha mente. Então, aquele jovem vinha, só que ele vinha cambaleando, sabe? Ele vinha assim, tipo bêbado mesmo. Bêbado, assim, andando de um lado para outro, assim, como se fosse prestes a cair, né? Naquela estrada, aquela areia, era uma areia branquinha na estrada. A estrada era muito, mas muito larga mesmo. Gente, vocês colocam a luva, tá? Pra vocês mexer aqui. Eu não gosto muito de trabalhar com luva não, mas pra esse caso aqui, o ideal é você trabalhar com luvas, tá? Então, aquele rapaz vinha, né? Cambaleando de um lado, de outro, assim, igual um bêbado mesmo. E aí, quando eu acordei, sempre que eu tenho esses sonhos, eu acordo com aquele pensamento nítido, assim, como se fosse uma resposta. Eu já tinha, é como se eu tenho o sonho, o que acontece assim, é como se eu tivesse o sonho e já saber da resposta, do que significava, né, aquele sonho. Então, quando eu acordei, assim, eu fiquei pensando no sonho, aí eu comecei, né, deduzir e tal. Aí eu contei pro meu esposo na época o sonho, né? Contei pra ele. Aí ele sugeriu que eu chamasse o jovem lá em casa pra eu conversar com ele, né? Conversar com ele. Aí eu fiz isso, né? Chamei o rapaz lá em casa, né? Meu esposo estava em casa, meus filhos, a gente sentou. Aí eu conversei com ele. Aí eu cheguei, relatei pra ele o sonho, né? Aí eu cheguei e falei com ele assim, olha, pelo que eu entendi do sonho, não é para você fazer essa viagem, porque a gente sabe que estrada larga significa perdição, né? É perdição, que tem assim, muitas oportunidades. Então, eu falei para ele isso na época. Aí ele abaixou a cabeça e tal, né? Ouvindo. Eu falei assim, olha, pelo que eu entendi desse sonho, pelo que Deus me falou em sonhos, eu acho que não é para você ir, não. Eu acho que Deus não aprova essa viagem sua. E ele, né, me agradeceu e tal, e foi embora. E dias depois eu soube que ele fez a viagem, né? Eu soube que ele fez a viagem e tal. Aí, beleza, passou um tempo. Aí ele ficou uns meses, né, pra lá, pra São Paulo. Uns meses pra lá. Ele era líder de jovem. Ele era líder de jovem, muito talentoso, né, muito competente. Tinha muitos jovens na igreja, né, que era dirigida ali por ele. E aí ele ficou uns meses lá para São Paulo. E aí depois, passou um tempo, ele voltou. Quando ele voltou, gente, ele chegou irreconhecível. Deus me perdoe, parecia um bicho, sabe? Eu não sei o que ele fez lá para São Paulo, não sei mesmo. Mas assim, ele voltou tipo, parecia um mendigo, Deus me perdoe, sabe? Parecia um mendigo. Tava muito cabeludo, muito barbudo, mas tava muito feio mesmo. Não tô nada contra quem tem muito cabelo, muita barba, mas é porque não era o perfil dele, sabe? Não era o perfil dele. E ele voltou assim muito, muito estranho mesmo. Pauzinho aqui no sonho. Aqui, pessoal. Então a massa tem que ficar assim, ó. Tá? Ó. Umidazinha. Ó. Que ela liga, ela desmancha, mas ó, tá vendo? Então, esse aqui é o ponto da massa para você fazer o seu vasinho de papel. Então, agora você vai pegar uma vasilha que já untei ela aqui, né? Passei um óleozinho. E agora você vai fazer esse processo aqui. Você vai pegar essa massa e você vai socar aqui no fundo do pote, né? Você vai socar aqui, ó, no fundo desse pote. E aí você vai colocando. Você vai colocando. Primeiro você colocou aqui no fundo, tá dando pra ver, tá? Ó.
Colocou aqui no fundo. Socou bastante, tem que socar bastante pra ela ficar bem compactada aqui no fundo, ó. Ó. Tá vendo? Então, ela fica bem socadinha aqui, bem compacta aqui. Você tá fazendo o fundo do vaso. Ó. Nesse momento, se você já quiser fazer algum furinho, também você pode, tá? Com auxílio até de uma faquinha mesmo. Deixa eu pegar aqui uma faquinha de serra, qualquer coisa mais pontiaguda. Ó, com a própria ponta da faca, é só você afastar assim, ó. Ó, tá vendo? Afastou, assim, ela já vai secar nesse formato, ó. Pode fazer vários, se você quiser, ó. Fazer umzinho aqui no meio, tá? Afastou assim, ó. Ele vai secar já nesse formato aqui, já com os furinhos, beleza? Que aí depois que secar, você não precisa ter o trabalho de estar furando seu vaso. Então, ó, os quantos furinhos você quiser, você já pode fazer nessa hora, beleza? Então, voltando ao sonho, né? Esse rapaz voltou de lá de São Paulo muito estranho, né? Muito estranho mesmo. Então, quando ele veio de lá, ele já não estava mais na igreja, ele tinha se afastado, né? Ele tinha se afastado e... Na verdade, é uma coisa até triste de dizer. Não, ele voltou, assim, ele veio de lá já, vou falar a palavra que usa mais na igreja, desviado, né? Ele voltou de lá desviado, ó, a gente vai fazendo isso, ó. Só amassando. Só o processo é só esse. Você vai colocando e vai apertando pra ele moldando aqui em volta do vaso. Não tem segredo nenhum, tá? Só você fazer isso aqui. Então, aquele rapaz, nesse dia que ele veio... Fizeram lá, né, o apelo lá na frente, depois da pregação, aquela coisa toda. Ele voltou. Ele voltou pra igreja e tal. Só que ele já não era mais aquela pessoa. Ele já não era aquele jovem mais, né? Ele já não era aquele jovem mais, né? Ele não ficou mais constante na igreja, né? Já não ficou firme, assim, já não era aquele jovem, né? Já não era. E aí, ele... cortou o cabelinho de novo. Ele vestiu tipo aquela carapaça ali de crente de novo, né? De pessoas da igreja de novo. Cabelinho cortadinho, calça social, tudo aquilo que exigia naquela igreja, né? Tudo que exigia naquela igreja ali. Então ele ficou todo bonitinho de novo, arrumadinho, aquela coisa toda. Arrumou uma bíblia gigante pra ele, né? Andava com uma bíblia muito grande. Ele era um pregador, assim, muito eloquente, né? Então ele andava com a bíblia muito grande e tal. E aí ele ficou na igreja, né? Aquela coisa toda ali, ia. Só que tempos depois, a gente ficou sabendo que ele estava envolvido em criminalidade, né? Ele estava envolvido em criminalidade e continuava usando a Bíblia, né? Continuava usando a Bíblia, continuava ali com seu traje de crente ali. Só que ele estava envolvido com tráfico, nessas coisas assim. E o mais triste é que certa vez a polícia parou ele, né? Parou o carro onde ele estava. E aí ele costumava levar a Bíblia no painel do carro, assim, né? Aquela Bíblia grande, então passava, era um pregador, né? Um irmão ali. Só que quando a polícia foi fazer aquela blitz que parou, que foi, eu não sei se alguém tinha denunciado, eu não sei por que a polícia pegou a Bíblia. E quando abriu a Bíblia, viram que não era uma Bíblia, era só a capa. Ele carregava a capa, mas tinha uma arma dentro. Dentro da capa da Bíblia tinha uma arma. Ele carregava uma arma ali. Ele tirou os livros, né, da Bíblia. Ele tirou os livros e colocou uma arma e ficava andando como se fosse crente. Mas na verdade ele levava era uma arma, né? Ele levava uma arma ali. E foi preso e tal. Ficou um tempo preso. Aí depois ele... aceitou Jesus de novo na cadeia lá, né? Aceitou Jesus na cadeia, ele voltou pra igreja lá, na prisão. E aí depois
Ele casou e tal, depois que ele saiu, ele casou, mas a gente sabe que Deus perdoa, né? A gente perdoa e tal, mas nessa vida de crime, a lei do crime, ela não perdoa, né, gente? A gente sabe que não perdoa. E certo dia, quando ele saía da igreja, pegaram ele e mataram, né, esse jovem. Então, assim, eu fiquei, assim, triste, né, fiquei arrasada na época, mas o que eu pensei é o seguinte: aquilo que eu sonhei, ele pediu uma oração, né, eu sonhei, eu falei pra ele, ó, tá vendo? Então, aquilo que eu sonhei, né, eu passei, não omiti, né, não escondi dele, falei que não era vontade de Deus que ele fosse e tal, mas ele acabou não ouvindo, né, ele não ouviu, ele viajou a si mesmo, né, e hoje ele não está mais entre a gente. Era um rapaz até bacana, né, muito bacana, eu conheci, convivi muito tempo com ele, mas hoje ele não se encontra mais entre a gente. E o que eu queria esclarecer, falar para vocês, né, até questionar, é isso, né? Porque não é só esse sonho. Eu já tive vários outros que eu não esqueço depois. Eu queria saber de vocês se é normal isso, se acontece com vocês também, né? Se vocês deixam aí nos comentários aí, né, se acontece isso com vocês, de sonhar, ter sonhos que você nunca mais esquece. Essa é a minha dúvida. Porque assim, tem sonho que a gente tem o sonho à noite e no outro dia você luta pra lembrar, né? E ele costuma voltar na sua mente assim, bem assim, aos poucos. E assim você não lembra de todos os detalhes. E tempos depois a gente esquece. Acontece isso comigo, né? De esquecer. Agora tem uns que vem e fica pra sempre. Esse, por exemplo, que eu acabei de relatar, tem mais de 20 anos e eu nunca esqueci. Eu lembro dele assim, como se fosse um filme, né? Parece que foi um filme que eu assisti. Parece que foi um filme, mas foi um sonho que eu tive e eu nunca mais esqueci. E como esse, eu tenho mais ou menos uns 5 ou 6 sonhos, né? Em outros vídeos eu vou tentar contar pra vocês. Mas é uma coisa que eu fico assim, será que acontece isso com todo mundo? Será que todo mundo é assim? Será que é normal isso de toda pessoa? Será que eu sou louca? Será o que eu sou? Né? Eu acho que tem hora que eu acho que eu sou meia bruxa, sei lá. Né? Então, eu queria que vocês falassem aí se é normal isso. Se acontece isso com todo mundo, né? Se é assim, se acontece isso com você, de você sonhar e nunca mais esquecer daquele sonho, né? Então você compartilha aí dessa experiência comigo, né? E se você também teve algum sonho, você pode colocar nos comentários aí também, alguma coisa assim, né? Algum sonho que você acha que foi mais um recado de Deus do que um sonho, porque aquilo pra mim foi uma resposta de Deus, né? Eu não sei porque que eu tive em sonho, mas foi o que aconteceu. E eu não escondi do rapaz, eu contei, né? Então se você já teve alguma experiência assim, compartilha aí nos comentários, vou ter o maior prazer de ler, né, interagir. Mas eu acho muito estranho, assim, a gente ter um sonho e nunca mais esquecer, enquanto a gente esquece de outros com muita facilidade. Então, gente, ó, o nosso vasinho é isso aqui que você vai fazer, tipo de barro, né? Então, ó, colocou cola, cimento, você vai ali só fazendo, colocando, né, fazendo, contornando aqui, que ele vai ficar. Já fiz o furinho aqui no fundo, né, já tá com o furinho. E aí, aqui, por exemplo, tá frio, né, esses dias, ele vai demorar mais pra secar, tá? Quando tá dias bem quente, 2, 3 dias ele tá completamente seco. Agora, nesse caso aqui, eu vou tentar ficar pelo menos de 3 a 4 dias pra poder desenformar ele, tá? Mas é isso aqui que você vai fazer, tá? É isso aqui. Se você gostou, você dá o seu joinha, compartilha aí com quem tem aí muita embalagem de ovo em casa, né? Uma forma boa da gente reaproveitar as embalagens de ovo, né? Em vez de jogar fora, a gente faz esses vasinhos e é super resistente, tá, pessoal? Muito resistente. Tem um furinho lavadinho aqui. Super resistente, tá?
leve, né? Leve, duradouro, tá? Os meus ficam ali fora, não, como eu já mostrei em outro vídeo, eu não deixo eles dentro de varanda, nada, fica no tempo ali tomando sol e chuva e ele não deforma, tá? Ele não deforma, é super resistente, tá bom? Então, se você gostou, se quiser fazer a gentileza de dar o seu joinha, de compartilhar com algum artista aí da sua casa, algum artesão, não precisa ser artista, nada, né, pra fazer esses vasinhos, que é muito fácil, ó, muito fácil. Então você só vai usar embalagem de ovo, cimento e cola branca. Eu coloquei um pouquinho de xadrez, porque eu queria ele num tom assim mais rosado, tá? Mas não precisa, não é necessário. Então, é isso aqui, tá? Fiquem todos com Deus. Não esqueçam de colocar aí no comentário algum sonho assim que você nunca mais, de preferência um sonho que você teve de 15 anos para trás. Digamos que você teve um sonho assim que você teve há 15 anos atrás, tá? 10 anos, 15 anos, assim um sonho bem antigo que você consegue lembrar dele com detalhe. Coloque nos comentários, vamos interagir sobre isso, tá? E é isso aqui, tá? Fiquem todos com Deus e um beijo da Tia Li.